Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um novo encontro nesse nosso novo formato. Espero que vocês estejam gostando dessas videoaulas e espero que a gente possa continuar trocando bastante conhecimento, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que estava a economia brasileira e como que as pessoas estavam reagindo a isso, como que a sociedade brasileira, que gira em torno do café, tá se comportando diante dessas novas mudanças que estão acontecendo na década de 20, de que a gente começou a falar desde o nosso primeiro vídeo lá no início da semana. Tá? Então, se você não assistiu, volta lá naquele primeiro vídeo. É importante que você, sempre que você assista os vídeos na ordem que está lá designada no nosso plano de estudo, pois eles seguem uma ordem cronológica, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a crise do café e o movimento tenentista. A gente vai falar um pouquinho, a gente vai relembrar, né, como que estava a situação do Brasil e da sua economia. Vamos lembrar que desde lá do século XIX, o principal produto de exportação do Brasil é o café. Então, a economia do Brasil toda depende desse produto e do valor desse produto no mercado internacional. As pessoas estão vendendo e comprando esse produto, que agora é um produto considerado da modernidade, um combustível para os novos trabalhadores. Então, o café é um produto muito valorizado, muito consumido mundialmente, até hoje, inclusive, o Brasil é um dos principais produtores mundiais de café, e naquela época, esse era o nosso principal produto. Só que o preço do café vinha diminuindo cada vez mais devido à grande oferta desse produto. Vários países além do Brasil começaram a plantar café. Isso fez com que o preço do produto diminuísse. E isso afetou, claro, as elites que comandavam, que tinham o controle da política brasileira. Lembrando lá que a gente está na República Oligárquica, que tem esse nome exatamente porque nesse período quem controla as instituições do Brasil, as decisões que são tomadas, aonde se investe dinheiro, ou quem vai ser beneficiado, são as elites, principalmente os cafeicultores, né? A elite lá de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, o restante da população, ela está inconformada com o fato de não poder participar da política nacional, tanto quanto essas elites. As decisões eram todas concentradas nesse grupo que vão tentar buscar, claro, usar o Estado para aumentar os seus lucros, para se beneficiar. Então, não há uma possibilidade real no Brasil de viver um governo republicano. O que a gente tem aqui é um governo oligárquico, que se chama popularmente de república, mas que todo o poder está concentrado na mão desses cafeicultores, principalmente dos cafeicultores que controlavam o Estado brasileiro. Lembra lá da política do café com leite, né? Da política dos governadores, como eles usavam o voto de cabresto, o coronelismo, para controlar o que acontecia no Brasil e não deixar com que a massa de pobres do Brasil participar das decisões. Então, o governo ele sempre ajudou na política de valorização do café. Então, lembra lá do convênio de Taubaté. Como que os políticos e os grandes empresários, né, proprietários de terra de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro vão se reunir e tomar algumas medidas para tentar valorizar o café, subir o preço. Então eles primeiro definem um preço mínimo que ninguém podia vender por menos. Eles definem que a compra do café, se caso não conseguissem vender, né, para os compradores estrangeiros, o governo brasileiro compraria o excedente, compraria o que sobrava, e com dinheiro de empréstimos estrangeiros. Então eles pegaram 15 milhões de libras esterlinas emprestadas do governo inglês para poder comprar esse café. E além disso, estabeleceram que todo esse café comprado seria estocado e caso não conseguisse ser vendido, ele poderia até ser queimado, coisa que aconteceu sistematicamente várias vezes durante os anos, durante o início do século XX no Brasil.
Então, essa política, essas práticas ficaram conhecidas, vamos lembrar, como política de socialização das perdas, já que toda a sociedade, por meio do pagamento de impostos, financiava a compra desse excedente de café, e o que permitia que os grandes empresários do café não tivessem o prejuízo, né, que poderiam ter. Então a gente se pergunta, seria mais fácil o Prof, talvez, resolver esse problema plantando menos café, já que está sobrando? Sim, mas quem disse que a galera cumpria essa regra, não é mesmo? Ninguém quer deixar de perder dinheiro, e quanto mais café plantado, mais mais dinheiro essas pessoas ganhavam, já que o governo estava se comprometendo a comprar o que sobrava. Então, diante dessa situação, para manter a riqueza dessa pequena elite, toda a população se sacrifica. Toda a população deixa de contar com serviços essenciais, como investimento na saúde, investimento na educação, coisas que estavam garantidas na nossa Constituição. Então, essas classes, elas dominam totalmente as decisões que estão sendo tomadas no Brasil. O que já era frágil piora ainda mais com a Primeira Guerra Mundial e a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Processos que a gente vai poder falar um pouco melhor nos nossos próximos conteúdos, tá? Por enquanto, é importante a gente saber que esses processos eles geraram uma crise econômica mundial, que não vai deixar de afetar o Brasil. Então, diante desse cenário que se mostrava catastrófico, os setores militares, principalmente os setores militares da classe média, vão se organizar para reivindicar melhoras para o nosso país. Não dava para aceitar a situação em que estava o governo, né, e a população. Então, os setores populares do Exército, principalmente os tenentes e capitães, vão organizar ao longo de toda a década de 20 uma série de levantes. Então, assim surge o tenentismo, que toma esse nome exatamente por ter esse protagonismo dos tenentes participando dessas reivindicações, dessas manifestações que vão tomar diversos formatos. O seu principal líder é um cara chamado Luiz Carlos Prestes, que a gente vai falar aqui no decorrer de outros vídeos. Nos próximos vídeos vocês vão ver que esse cara tem uma importância muito grande para a história do nosso país. Ele atua em diversos períodos. Quais eram os objetivos do tenentismo? Esse movimento ele buscava fortalecer o exército, moralizar a política brasileira, pedir que a corrupção tomasse conta do país. Lembra que a gente tinha práticas corruptas sistemáticas como o voto de cabresto, o controle das eleições através do voto aberto, né? Então eles tentavam centralizar o poder no Estado para poder promover a modernização do país, o que todo mundo tanto queria, que o país deixasse aquela herança escravocrata, imperial, colonial para trás. Em 1922, ocorre a Marcha dos 18 do Forte, ou a Revolta do Forte de Copacabana. E essa revolta, ela conta né, Marcha dos 18 do Forte, porque foram 18 tenentes que marcharam nas ruas do Rio de Janeiro, lá no bairro de Copacabana, tentando impedir que o presidente da oligarquia de São Paulo, Arthur Bernardes, assumisse a presidência da República. Então, a Marcha dos 18 do Forte vai tentar criticar principalmente a corrupção, a falta de liberdade de imprensa e exigir que no Brasil se instalasse o voto secreto, substituído, né, pelo voto aberto que estava lá na nossa Constituição. Além de pedir melhorias na educação. Então, a partir dessas pautas, eles conquistaram o apoio da população urbana, da população que vivia nas cidades. Esse movimento ele não consegue impedir que o Arthur Bernardes assumisse a República. O Arthur Bernardes assume a presidência
E ele toma medidas extremamente autoritárias, com medo de que o tenentismo, né, os tenentes, conseguissem tirá-lo do poder. Então ele declara estado de sítio, o que faz com que as regras da Constituição deixem de valer. Ele prende adversários políticos, ele interfere no governo dos estados, ele toma uma série de atitudes autoritárias. Em 1924, tem um novo levante, os tenentistas não vão sossegar. Eles estão revoltados com o governo do Arthur Bernardes e pedem a renúncia dele, do presidente, e pedem ainda mudanças no sistema eleitoral. Era urgente que o voto no Brasil se alterasse. E a gente vai ver nos nossos próximos conteúdos que essa mudança realmente acontece. A partir da década de 30, a gente vai ter um sistema eleitoral um pouco mais justo, um pouco mais verdadeiro, com menos fraude. Então, em 1924, eles tentam um novo levante em São Paulo, só que não dá certo. As tropas fiéis ao governo vão expulsar os revoltosos e eles fogem em direção ao Rio Grande do Sul. Muitos deles são acusados pelo crime de deserção, mas nem chegam a ser julgados. Eles fogem, se amotinam e é aí que vai surgir, que vai se formar a Coluna Prestes. Lá no Rio Grande do Sul, liderado pelo Luiz Carlos Prestes, por isso, né, que ganha esse nome, os tenentes e capitães percorrem incríveis 24 mil quilômetros pelo interior do Brasil. Eles vão até lá o Nordeste, passam por grande parte do Centro-Oeste e voltam de novo para o Rio Grande do Sul. Tudo isso a pé, sim, a pé. E eles levam uma mensagem revolucionária que eles tanto buscavam, um novo Brasil moderno que eles tanto queriam. Então, a partir do Rio Grande do Sul, as pequenas cidades rurais vão ter contato com essas novas ideias. Olha lá, aqui na página 41, vocês podem pegar e acompanhar a leitura aqui comigo nesse quadrinho, onde falam quais eram os objetivos aí, o que é que a Coluna Prestes tanto pregava para esses povos do interior. Então aqui fala, a coluna também pregava contra os impostos exorbitantes, a incompetência administrativa, a falta de justiça, as perseguições políticas, o desrespeito à autonomia dos estados, a falta de legislação social, o estado de sítio. Ou seja, um estado autoritário, né? Aqui está descrevendo um estado autoritário. Defendiam o ensino primário gratuito, o voto secreto obrigatório, liberdade sindical, castigo aos defraudadores do patrimônio do povo e aos políticos corruptos. Muitas dessas exigências a gente vê ainda hoje no Brasil, né? Hoje, por exemplo, a gente tem o voto secreto obrigatório que a Coluna Prestes aqui tanto exigia. Foi uma mudança que talvez tenha, se não tivesse sido implementada por eles, hoje a gente não teria esse contato todo, né? Então, além de pedir isso tudo, claro que esses 24 mil quilômetros não foram fáceis. Os tenentistas enfrentaram diversos obstáculos, inúmeras dificuldades, como, por exemplo, as tropas mal equipadas, faltava água, faltava comida para essas tropas que marchavam. A população com quem eles se deparam é uma população majoritariamente analfabeta e que está sob a influência dos coronéis. Não vamos esquecer desse fenômeno do coronelismo que ainda é presente em muitas das cidades do interior do Brasil. Em pequenas cidades onde toda a vida gira em torno ali do coronel e das decisões que ele toma, né, dos favores e das punições que ele pode empregar à população. Então, essa população, ela apoia os coronéis que apoiam o presidente, que apoiam essas medidas autoritárias. Então, a população rural não vai apoiar o tenentismo como a população urbana chega a apoiar. E assim, a gente falou um pouquinho sobre o movimento tenentista. Na próxima aula, a gente vai falar como que essas reivindicações dos tenentistas vão tomar um formato. A gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução de 1930, sobre o fim da República Oligárquica.
Espero que vocês tenham gostado da aula, não deixem de deixar o comentário aqui embaixo e até logo!